Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 24 de junho de 2022, vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast, disponível também lá no site do BocNews. O programa desta sexta-feira vai falar de Santos e Corinthians. O que foi e o que será. Aliás, sobre o que é e o que pode ser, falaremos também sobre o futuro ou o presente de Fabian Bustos, o técnico que balança no Santos neste momento. E não é um trocadilho infame, nada disso. Ele balança mesmo, ao ponto de o Santos pensar já na viagem para o Equador com alternativas, caso o Santos perca o jogo deste sábado. Eu acho que vai depender das circunstâncias. Se for um jogo em que a equipe estiver bem e for prejudicada pela arbitragem e tal, talvez relevem. Se empatar também, talvez o Bustos continue, mas se perder feio, se o time for apático, como foi na quarta-feira, aí eu acho que não tem salvação. E nessa hora, não adianta a gente ser cheerleader de treinador. Aliás, eu já aprendi isso, que morrer abraçado com o treinador é a pior coisa que pode acontecer com quem lida com informação e principalmente com opinião. Eu defendi até a última instância no Santos o Holan, o Diniz. Mudei um pouco a minha postura porque o entorno é bastante complicado, né? A gente às vezes fica sem saber algumas coisas, descobre depois. Hoje eu tenho dúvidas em relação ao Carille, se a saída dele, né, faria muita diferença para a recuperação do Santos ou não. Também tenho dúvida se o Bustos sair, se o time vai melhorar de forma gritante, num curto espaço de tempo. Mas isso tudo é prova de que você precisa escolher bem, né, sempre, e trazer um profissional com um respaldo maior que hoje, infelizmente, o Santos não dá aos profissionais que aqui trabalham, né? Por uma questão de fatores, alguns deles inconscientes, outros de falta de entendimento mesmo dos problemas que o time enfrenta. O Santos tem pouco dinheiro e esse dinheiro tem que ser bem utilizado. Você não pode queimar cartucho com um jogador que vem de fora com salário dolarizado e que entrega basicamente aquilo que um jogador da base pode entregar. Eu falei outro dia, depois de ver um jogo do Sub-20, que eu não vejo lá grandes diferenças entre o que o Angulo apresenta e o que o Renier jogando no Sub-20 apresenta também. Não vejo. Você vai falar, experiência, ok, mas enfim, é só uma reflexão. Não estou dizendo que se o Renier subir hoje vai mudar de figura a equipe. O Santos contra o Corinthians foi um todo muito ruim. E me preocupa o fato da gente querer sempre encontrar só um responsável pela derrota. O Bustos não foi o único responsável pela derrota, foi um dos responsáveis. Os jogadores todos também foram, né? Não dá para dizer, olha o Kaique, olha o Marcos Leonardo, olha o Batistão, olha o Felipe Jonathan, olha o Lucas Pires. O time inteiro foi mal, né? Então não dá para a gente dizer, olha, culpa de um, culpa de outro. Acho que a culpa foi dividida por todos. Só que o Bustos, ele errou, né, ao falar a verdade, porque infelizmente o mundo ele é hipócrita, né? Na Europa, às vezes os treinadores falam a verdade, o jogador não fica com o sentimento ferido. Aqui no Brasil, por isso que alguns técnicos se criam, porque eles são paizões, né, churrasqueiros e tal. Aí quando se fala uma verdade, você perde o grupo, perde o vestiário. E o Bustos errou de falar o que ele falou.
na entrevista coletiva pós-jogo de quarta-feira. E ele já tem até uma desculpa pronta se for derrotado novamente neste sábado, apesar dele não estar no banco porque ele foi expulso no jogo anterior. Se o time for derrotado de forma acachapante, ele vai dizer eu perdi o elenco, né? Ou vai ficar isso descrito nas entrelinhas. Enfim, vamos aguardar. Eu sinceramente torço para que o Santos se recupere, porque é importante fazer ponto no Campeonato Brasileiro, que a interrupção do trabalho não ocorra, mas se tiver que acontecer, que ocorra, né? Eu sou a favor da correção de curso, sempre, né? Não é de agora, não. Foi assim que o Santos ganhou a Libertadores em 2011. Mas óbvio que eu espero que o Bustos encontre alternativas para fazer esse time jogar, o que não acontece e não é de quarta-feira, não. Já faz um tempo. Eu vi no estádio contra o Bragantino várias falhas, a gente tem acompanhado as outras partidas pela televisão, diversas falhas, problemas, o time não consegue recuperar os bons momentos. Teve lá contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Palmeiras, alguma coisa positiva, mas é pouco. Precisa somar ponto, precisa ganhar jogo, né? Infelizmente isso não tem acontecido ultimamente, e dentro de uma cultura esportiva que até é errada ao meu ver do nosso futebol, se não vier o resultado, o Bustos vai dançar, e aí o Santos vai ter que correr atrás de um outro treinador. Deixa eu apresentar quem faz esta edição do Esporte em Destaque comigo nesta sexta-feira, né? O pessoal já saindo para as festas juninas, tem festa hoje, festa no sábado. Divide a tela aí, Cornetinha. O Cornetinha Felipe Brandão dividindo a tela aqui, doutor Rafael Cobra, que ele pode ter o antídoto para este veneno que anda sendo o time do Santos ultimamente, né? Qual será a solução? E também Paulo de Carvalho, ele com esta barba messiânica, né, que ele não corta, ele fez uma promessa, ele disse que ele vai, se a promessa não for cumprida, ele vai virar cosplay de Papai Noel logo logo. Eu acho que é tipo o Santos voltar a ser campeão para ele cortar a barba, tá certo? Então daqui a pouco ele vai falar com a gente. Doutor Cobra, e aí? Tem remédio esse time do Santos? Eu não sei nem, não tem nem tema jurídico para tratar com o doutor Cobra hoje. Então vou até pensar aqui durante o programa. Doutor Cobra torcedor, o que fazemos com o Santos? Trocar de técnico é a solução? Bom dia. Fala, Alex. Muito bom dia. Renovado o prazer em participar aqui com você, com toda a audiência do Esporte em Destaque. Hoje um grande prazer participar junto com meu grande amigo, profundo conhecedor do futebol, Paulo de Carvalho. Então, mas realmente essa sua pergunta é bastante difícil, né? O momento do Santos aí requer aí bastante análise, né? Que a diretoria esteja iluminada na tomada das suas decisões. Mas eu, sinceramente, não gosto nem um pouco, Alex, desse momento de a manutenção de um treinador ficar condicionada ao resultado de uma partida. Quer dizer, isso mostra para mim falta de convicção no processo que está sendo feito, né? Não se tem convicção se o treinador presta, se seu trabalho é convincente, e ficar dependendo de um resultado de uma partida para direcionar a continuidade é bastante complicado, né? Isso teria que ser visto ao longo de uma sequência de jogos, e esse momento realmente é triste, né? Muito bem, a tristeza toma conta da torcida santista, a preocupação com o futuro, o povo já fala em 46 pontos só, a Copa do Brasil você vê. O São Paulo ontem ganhou do Palmeiras, né? Se o Palmeiras cair fora da Copa do Brasil e o Flamengo também, dos grandes favoritos do futebol brasileiro, só vai sobrar o Atlético Mineiro. E aí a Copa do Brasil seria uma competição que talvez desse para brigar, se o Santos estivesse num processo de evolução e não de estabilidade com cara de curva decrescente, enfim. Paulo de Carvalho, vamos lá. Com a sua barba messiânica, quase profética, com o cajado que deve estar aí ao seu lado, acho que você está em Cubatão, enfim. Você já esteve lá na gestão de futebol do Santos. Eu vou sair um pouco da história do Bustos e vou perguntar assim para você sobre o Edu Dracena, que você conhece. Se você pudesse dar um conselho para ele hoje, qual seria, hein? Fica firme e forte com o técnico, fecha com ele, troca logo, faz o que o homem forte do futebol nessa hora, além de ter ido aos vestiários depois e ter conversado com o elenco, hein, Paulo? Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, é um prazer mais uma vez estar participando, ao lado também do Rafael Pobre, um grande amigo, e a todos que estão nos assistindo. O que eu poderia falar para o Edu é paciência, né? Porque nesse momento ele tem que ter um pouco de paciência e saber, né, ter o dom da sabedoria para tomar a decisão certa, né? E até mesmo fazer os apontamentos certos para que a gente possa voltar aos trilhos, né? E então acho que nesse momento é um pouco de paciência, apesar da torcida não ter a paciência, mas o cara que está no comando ele precisa ter essa sabedoria e essa calma nesse momento. Muito bem. Esse final de semana, o jogo Santos e Corinthians é nesse sábado, né? Lá em Itaquera, e o Santos vai ter os seus problemas. Eu estava dando uma olhada aqui na tabela. Tava dando uma olhada, mas fechei a tabela. Cadê a danada da tabela? Tá aqui. Esse final de semana tem Inter e Curitiba, aliás, jogo nesta sexta, né? Começa hoje a rodada. Atlético Paranaense e Bragantino, Flamengo e América, além de Corinthians e Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, Avaí e Palmeiras, São Paulo e Juventude, Ceará e Atlético Goianiense, Goiás e Cuiabá. Aqui diante dos... O Goiás e Cuiabá, por exemplo, é um confronto direto lá da zona de rebaixamento. O América pega o Flamengo precisa se recuperar. Os dois estão atrás do Santos, né? Flamengo e América, enfim. Dependendo do que acontecer, o Santos pode dar uma despencada na tabela. Não te digo até que o empate talvez não seja positivo, né? Não salve o Bustos e não mantenha o Santos dentro de uma estabilidade aí dentro do campeonato. Enfim, vamos aguardar. Eu vou pedir eu vou passar uma vez só, porque eu não tinha visto antes, tá? Passar só uma vez aí os lances do jogo, e aí depois eu vou partir pro futuro, né? Porque eu acho que assim, dizer que o Santos tem chance contra o Corinthians é quase que enganar o torcedor, é quase que uma propaganda enganosa. O Santos não vai enfiar 5-0 no Corinthians, a não ser que o Corinthians entre com o Sub-12, né? E o Santos com o time principal no dia 13. É quase que uma missão impossível. Muito mais difícil do que foi 95 virar contra o Fluminense. Enfim, põe aí na tela, o meu caro Felipe Brandão, os lances da própria Copa do Brasil, né? Tira Futebol Clube. Não, pode deixar. Vamos ver aí, eu vou narrar aqui os piores momentos. Quantos minutos tem esses piores momentos? Um minuto? Dois? Um ou dois? 2 minutos? E o Raul Gustavo, então, enfim, tá aí, ó. O pessoal falou muito do Johan Júlio, né? Que ele foi mal, mas. De longe! Todo mundo foi mal, né? Não dá pra. Direita foi Eu repito, não dá pra arrumar só um culpado no campo. O que eu acho que o time todo foi muito mal foi na percepção da importância do jogo, Dr. Cobre. Achei que faltou ali um entendimento e uma disposição. Estou revendo aí, o time estava caindo o tempo todo, nem choveu, nem nada. Sei lá, o Santos entrou completamente. Esse detalhe dos atletas escorregarem foi muito sintomático mesmo, né? O levantamento do Corinthians enfim, chega, e aí o técnico do Corinthians viu as laterais do Santos, que eram autênticas avenidas, e aproveitou, né, doutor Cobre? Timão na frente! Uma crítica, Alex. Claro, é natural que muitos atletas tenham sido criticados por esse jogo, né? Mas a torcida tem criticado muito, por exemplo, o Johan Júlio, né? A qual eu também tenho minhas críticas. E nesse jogo, podendo olhar também lances de jogos anteriores, ele é um atacante que todo mundo, quem o defende, elogia a sua capacidade de ajudar na marcação, né? Já é algo que eu naturalmente não gosto, né? A virtude do atacante não deve ser essa. Vídeo que você acabou. Nas últimas partidas e nesse jogo aí contra o Corinthians, sequer no aspecto defensivo ele foi tão participativo, né? O Lucas Pires nós vimos diversas vezes com 2, 3 jogadores tabelando em cima dele, né? Nós tivemos gol do Inter de Porto Alegre, do Bragantino, não lembro também do Bragantino, né? O primeiro gol do Bragantino na Vila Belmiro também foi um lance que o lateral entrou sozinho até a linha de fundo por não ter sido acompanhado por ele. Então acho que algumas teimosias do Bustos estão o colocando nesse momento aí de checkmate, né? Entre eles essa insistência, na minha opinião, com o Johan Júlio. O Santos tem opções no elenco muito mais interessantes. E aí, Paulo, quer desopilar o fígado sobre quarta-feira também? Porque aí depois nós vamos falar de amanhã, que é o principal, né? Diga lá. Eu acho que quarta-feira foi um desastre total, né?
Então, infelizmente, a gente teve um primeiro lance ali com o Zanocelo, que se aquela bola entra, talvez o jogo mudaria, né, a característica, né, mas não entrou, enfim. E aí foi esse sofrimento que teve em seguida, todos os lances, todas as segundas bolas que o Santos tinha, caía no pé do Corinthians, né? Então, assim, foi muito difícil. A zona de marcação do Santos estava muito desorganizada e não tem ninguém de criação, como o Rafa falou, né? Aquela pessoa que está ali para fazer essa função, né? O Johan, e às vezes até o próprio Batistão, né? Que são jogadores assim de níveis bem contestáveis, né? Então eu acho que foi um péssimo dia para o Santos. Muito bem, olha, até vou aproveitar e perguntar um negócio para o Paulo aqui. O João de Souza está dizendo: bom dia, essa obsessão por demissão de treinador dos torcedores e da imprensa no Brasil é uma doença. João, não é uma questão de ser obsessão. Não é uma obsessão. Aliás, isso não é só no Brasil, é em todo lugar. Mas não dá para você ver um trabalho que não rende frutos continuar. Eu repito, se essa filosofia fosse mantida, o Santos não tinha ganho a Libertadores em 2011. Imagina se a diretoria # tivesse ficado fechada com a Adilson Batista até o final. Não tivesse procurado o Muricy Ramalho. Aliás, eu vou falar isso sempre. O Muricy percebeu um negócio que era o time com excesso de motivação. Aliás, eu falo muito sobre isso. Tem gente que não entende. Eu vejo esses vídeos de bastidores, o pré-jogo, antes do jogo, né? Aquela gritaria, aquela coisa coach desenfreada, né? Porque todo mundo faz. Se isso fizesse alguma diferença, todo jogo terminava empatado. Vamos lá, a gente consegue, ninguém vai correr mais que a gente, corre pelo seu amigo, não sei o que, aquele papo furado todo, né? Eu fico até imaginando o vestiário do Real Madrid no tempo dos Galácticos, o Zidane, o Beckham, olhando pro lado do outro e falando: corre, não sei o que, corre nada, amigo, joga e pronto, entendeu? E aí fica toda essa coisa motivacional, né, de fazer o time lutar e correr. E aí o Muricy chegou no Santos e virou pros caras e falou assim, depois do fatídico jogo da máscara, né? Falou: pessoal, é o seguinte, é futebol, não é guerra não, joga bola. E até foi perguntado pelo Ademir Quintino para o Bustos depois da partida se ele não achava que aquela coisa dele reclamar tanto, ficar tão pilhado do lado de fora, se aquilo não estava contaminando o time de alguma maneira, né? Enfim, eu não sei, cara, depende muito do jogador com quem você lida, e isso é algo que precisa partir do próprio treinador. O Felipão, uma das coisas que eu também vi que ele falou no passado e que eu concordei, é que ele, depois de trabalhar com a psicóloga Regina Brandão, ele disse: olha, eu aprendi que tem jogador que eu tenho que gritar e tem jogador que eu tenho que conversar. O Júnior no lateral esquerdo, se eu gritasse com ele não jogava, precisava falar com ele. O Felipão, que é tosco, né, assim, com todo respeito, aprendeu isso, né? Então eu não sei se o jeito do... Vocês repararam, eu vou falar um negócio aqui, eu não me lembro. Se eu tiver equivocado, vocês me digam. Vocês já viram algum jogador do Santos fazer gol e abraçar o Bustos? Vocês já viram? O cara corre no banco, como abraçava inclusive o Fernando Diniz. Vocês já viram algum jogador correr no banco para abraçar o Bustos? Eu não lembro. Pode ter no próprio banco, mas o cara do campo eu não vi. Enfim, não sei se tem algum problema de relacionamento, de comunicação. E aí é isso que eu ia perguntar para o Paulo. O cara dá uma entrevista... E aliás, não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele já tinha feito outras vezes de forma mais sutil. Mas dessa vez ele escancarou. Falou: olha, eu já detectei o problema. Se eu pudesse, eu trocava 11. O nosso time trotou em campo. Ele falou: o time trotou. Eu falar que o time trotou em campo é um negócio. Agora o técnico falar: pô, nós perdemos porque os caras andaram em campo, meu. E aí, o Paulo de Carvalho? O treinador falar isso, o que acontece? Olha, o treinador ele tem um termômetro do vestiário, né? Então, talvez, né? Ele já saiba que o termômetro dele já tá lá em cima, né? Então, ou ele fez isso para chacoalhar o grupo, ou ele espanou o grupo, né? Então, são duas vertentes aí que pode acontecer. Mas, quando você falou da psicóloga, né? E eu acho que hoje
os clubes de futebol trabalham muito menos com ciência e mais com essa questão do empirismo, né? E uma vez, né, uma experiência que eu tive, lá na própria Penapolense, quando o psicólogo fez a análise do meu elenco, né, ele identificou vários fatores que no final do campeonato apresentou de fato o que a gente temia, né, que acabou sendo um rebaixamento. E é como você falou, tem clubes, né, que você consegue, tem jogadores que você consegue extrair o máximo na pressão e tem outros que você tem que colocar embaixo do braço assim, fazer carinho e levar até o fim, né? Então o grupo você tem que saber exatamente como cobrar o seu grupo. Então às vezes a gente trabalha muito no empirismo, né? Então a gente não sabe qual é o termômetro do grupo. Por isso que eu até tenho dito, doutor Cobra, que nesse momento, se o Santos trocar de treinador, vira um estrangeiro que não conhece as relações dentro do clube, talvez seja um problema. E eu sou o primeiro defensor do técnico estrangeiro, com projeto. E como o Santos não consegue dar continuidade, é sempre um curto prazo para resolver o problema imediato, eu acho que teria que vir alguém com conhecimento do Santos, né? Eu falei do Elano num vídeo do canal, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas eu não falo para agradar ninguém, eu falo o que eu penso e também não sou eu que resolvo nada, né? Tem presidente, tem diretor de futebol para isso, é só uma opinião minha, né? Aí cada um indica quem quiser, aí se faz uma avaliação lá no futuro. Eu acho que hoje você precisa muito mais no Santos de alguém que traga alguma tranquilidade do que, sei lá, porque o Bustos ele é um treinador que trabalha com estratégias, né? Você percebe que o time tem organização, mas por que começou? Por que a curva não foi ascendente? Estava organizado, o time começa a melhorar, de repente começa a cair, aí ele vai dizer, pô, é excesso de jogos, é falta de elenco, é falta de tempo para treinar. Eu entendo isso tudo, mas tem outros treinadores que vivem a mesma problemática, com elencos muito mais enxutos e mais baratos e com jogadores menos famosos do que o do Santos e que não estão dando retorno, doutor Cobra. Ou não estão tendo tanto problema como o Santos, doutor Cobra. Alex, é um momento bastante delicado, né? Eu particularmente não gosto dessa rotina que está virando o Santos de troca de treinador a cada 3, 4 meses. Eu acho que isso você realmente só consegue alguém que vem, apaga um incêndio imediato, né? Quando consegue, mas o projeto não avança, né? Você fica sempre estagnado nesse ciclo aí vicioso que não é nada saudável para um projeto esportivo que se busca sucesso, né? Mas ao mesmo tempo a situação do Bustos está ficando realmente cada vez mais complicada, né? A falta de respaldo, e é difícil falar quando a diretoria fala que o treinador está respaldado, é a hora dele já arrumar a mala, né? Tem um pouco disso também. Mas a exposição que ele está desde o último jogo, eu acho que está levando para algo insustentável. E eu fico muito preocupado com continuidade de temporada em relação a isso, né? O Campeonato Brasileiro é muito nivelado. O Santos está próximo do grupo de cima, mas também não muito distante da zona perigosa lá de baixo, né? A vinda de um treinador estrangeiro no meio da temporada, ele tem realmente seus riscos, não é uma medida segura. Agora também, dentro do mercado de treinadores brasileiros, e ainda mais com este perfil, como você diz, Alex, de alguém que tenha conhecimento da realidade do Santos, as opções são muito curtas, tá? Então, realmente é um momento muito delicado para a temporada santista. Eu até fui perguntado pelo Fabiano Ionta, que é membro lá do Canal 10, falou, e o Abel? Falei assim, o Abel sempre disse que é torcedor do Santos, mas quando teve uma oportunidade de vir para cá, acho que ele optou ir para o Flamengo e tal. Tem experiência. Eu sou totalmente contra, mas também não vou ficar brigando. O cara vem, eu torço para que dê certo. Aliás, assim, eu sou muito crítico ao trabalho do Bustos, mas eu nunca fiz campanha para derrubá-lo, apesar de que algumas pessoas entendem isso. Mas como eu sempre falo, sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. E eu torço fortemente para que, se ele conseguir um bom resultado amanhã, uma vitória de 1-0, um empate, for a Venezuela e o Santos já encaminhar a classificação, fazer um bom jogo contra o Tátira,
Porque, por exemplo, esse aqui é o grande problema. Empata jogando bem contra o Corinthians, aí vai jogar contra o Táchira, que é um time inferior tecnicamente, vai lá e empata de novo. Ou perde, entendeu? Aí já vai mais pressionado ainda para pegar o Flamengo no outro final de semana na Vila. Então, assim, tem que somar ponto no Brasileiro, tem que ter uma situação diferente na Sul-Americana, porque em sã consciência também é uma loucura a gente parar para pensar que o cara está no clube há 4 meses, né? E num clube que tem um monte de dificuldades. Eu estou tentando, assim, ser o advogado do diabo, estou tentando olhar os dois lados. Que o trabalho dele mostra problemas, que a coletiva que ele deu depois do jogo foi ruim, que as opções dele em algumas escalações, algumas substituições são ruins, mas a gente está falando de um estrangeiro que veio para o Brasil, que indicou alguns jogadores de confiança dele, como é natural. O Jorge Jesus, quando voltou para o Benfica, queria levar metade do time do Flamengo. É natural isso acontecer, né? Mas se a gente for olhar assim, de uma forma menos apaixonada, é um trabalho de 3, 4 meses, num time que tem uma série de problemas, enfrentando equipes que têm um investimento. Até o Corinthians está lá com dificuldade para pagar, né? Eu não concordo com isso, mas tem lá os jogadores. Está dizendo até que está indo atrás do Yuri Alberto agora. De onde é que os caras estão tirando dinheiro, não sei, mas é problema deles, né? Aí a gente vai olhar para um trabalho de 3, 4 meses. Será que é bom trocar de novo? Eu torço verdadeiramente para que o Santos se recupere nessa semana. Pode ser um empate amanhã, uma vitória na quarta-feira, uma vitória no domingo, para que a poeira assente e o trabalho possa continuar dentro de uma regularidade. Mas assim, precisa voltar a ganhar no Brasileiro. Não pode jogar tantas partidas como mandante e não ganhar jogo. Ah, mas tem arbitragem, ok. Mas, sabe, o Dr. Cobra falou assim numa posição do campeonato em que o Santos só não está no G6 por critérios de desempate. Número de vitórias. Os outros times têm 5, o Santos tem 4. E ele está a 4 pontos do Z4. 5 pontos, 4 pontos. O Goiás tem 14. Então, o copo do Santos no Campeonato Brasileiro é mais cheio do que vazio. Então esquece a Copa do Brasil, esquece o vexame, que é um rival, e vamos para a parte prática, que é o Campeonato Brasileiro. Pontuar fora de casa, né? Ir bem na Sul-Americana, e contra o Flamengo vai precisar ganhar. Não tem jeito. Mas o Flamengo tem o Gabigol, tem não sei o que, mas tem que ganhar. O que vai fazer, né? Agora, se tomar um atropelo do Corinthians, aí a questão emocional fica insustentável. Porque a pressão é muito forte, o cara não consegue desenvolver o trabalho. Infelizmente, é assim que a banda toca. Eu tenho que ir para o break, mas deixa eu só ler aqui algumas mensagens, mais algumas, né? O Wagner Nascimento: bom dia, Alex, esperamos que amanhã o Santos não repita os mesmos erros, que reforce o meio campo e põe alguém para armar, que não seja um arco sem flecha. Muita gente defende que amanhã o Bruno jogue, né? Desde o começo. O observador do Rio de Janeiro: no atual cenário não trocaria o técnico, não temos melhor no mercado para assumir agora. O Mauro Carvalho: bom dia, não dá mais com o Bustos, de 18 pontos ganhos 6. 18 pontos ganha 6, horrível, o time não apresenta nada com ele. O Celcino Alves: bom dia, Alex e convidados da live. Quanta tristeza, até quando será que essa torcida já tão sofrida vai conseguir engolir essa mágica? Tenho minhas dúvidas. Já pensou outra cacetada amanhã? Então, a cacetada derrubará o Bustos, mas também não é certeza que uma troca vai melhorar o time. E daqui 3, 4 meses a gente não tem que estar discutindo outra troca de treinador. Eu não tenho certeza em relação a isso. O Rafael Silvano: bom dia, Alex e convidados. O Vidente Lessa seria uma boa para o lugar do Bustos? Então, eu sei que você está tentando descontrair, Rafael, brincar, mas eu acho que eu não preciso nem responder, né? Só li a sua pergunta aqui, a sua questão por educação, mas vamos tratar a coisa de uma forma mais séria, né? O Daniel Galdino: bom dia a todos. Acho que essa sequência de jogos está matando o rendimento desse time. Talvez só melhorará se tiver semanas cheias de treinamento. Isso implica em sair de uma das Copas. Da Copa do Brasil já saiu, eu acho.
Só que vai ser obrigado a jogar com o time titular no dia 13 para não dar vexame dentro de casa, né? Ou para sair com alguma dignidade da Copa do Brasil. Que em circunstâncias normais era legal os dois times entrarem com o Sub-15, né? Porque o Santos ele precisa de quase que um milagre para classificar. O Fábio Lima: bom dia, Alex e convidados. Estou na situação de pedir para que o Santos não se classifique para as fases decisivas de nenhum campeonato, porque sempre tomamos trauletada, principalmente de rivais de São Paulo. Reinaldo Vieira: bom dia, Alex. Por falta de aviso não foi. Não dá para depositar a responsabilidade de um time grande em alguns jogadores como o Kaique, por exemplo. Precisa ter uma espinha dorsal cascuda, senão dá ruim. Então, Reinaldo, vamos lá. Você quer colocar a culpa da derrota no Kaique? É isso? O Santos perdeu porque o Kaique estava em campo. Se o Velasquez estivesse em campo, o Santos não tinha perdido. Eu respeito as opiniões, mas eu sou frontalmente contra isso, cara. O Santos tem uma espinha dorsal. Tem o João Paulo, tem o Bauerman, tem o Zanocelo, o Fernandes, o Batistão, o Marcos Leonardo. A espinha dorsal estava lá em campo, né? Na cabeça do Júlio, do Bustos, o Júlio é a espinha dorsal, o Lucas Pires é a espinha dorsal. Ele fez uma opção entre o Velasquez, que andava falhando muito, e o Kaique, que falhou coletivamente junto com toda a defesa. Eu não acho justo pegar um jogador de talento do clube que acabou de ser capitão da seleção sub-20 e que tem mercado internacional e a gente chegar e falar assim: Kaique, a culpa é sua. Mas eu estou até desistindo de defender o Kaique porque uma parte da torcida do Santos já cravou nele o selo de pereba, como alguns fazem inclusive com o Ângelo, enfim. Não sei nem se adianta discutir muito isso. E o Daniel completa aqui antes do break: acho que maturidade do Maicon tem feito falta para manter o equilíbrio do time nesses últimos jogos. Vamos para o intervalo rapidinho, às 12h02, a gente já volta. Ficou mais questões aqui, o Dr. Cobra e o Paulo de Carvalho comentando este momento preocupante do Santos. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Block News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com ou pela TV no youtube.com/blocknewstv e ainda na versão digital ou impressa do Block News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocknews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Block News pelo Google Play Store. Block News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Estamos às 12h04 com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 1332298855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Doutor Cobra, em relação ao jogador, a gente está falando muito do Bustos, né? E a torcida está pegando no pé, porque assim, muita gente falou assim, o Bustos teve razão no que falou, mas não devia ter falado na coletiva. Eu não consigo ver assim o mau caratismo dos jogadores de não correrem de propósito para derrubar o treinador. O que acontece assim, vendo de fora, ou até conversando com algumas pessoas dos bastidores do futebol, vou perguntar até para o Paulo de Carvalho também isso. Por que dá essa pane coletiva no time assim de vez em quando, em que
O adversário percebe as tuas dificuldades, explora e você não consegue reagir. Aliás, eu até vou dizer um negócio aqui. É até bom que o João Paulo não jogue amanhã. Sabe por quê? Porque teve uma imagem que ele tá possesso, gritando com todo mundo, falando um monte de palavrão. Você imagina, eu acho que a tranquilidade do John amanhã talvez seja importante para o João Paulo, até para a cabeça dele dar uma esfriada. Porque eu acho que ele deve ficar bem pé da vida, vendo. Ele tá vendo de frente, né? O time daquele jeito, sem se mexer e acontecendo tudo o que acontece, né, doutor Cobra? Alex, uma pessoa até mandou um comentário, peço desculpa, não recordo o nome, mas de fato o Maicon fez muita falta, né? E é impressionante o quanto o parceiro de dupla de zaga dele, quando o Bauerman tradicionalmente, a presença do Maicon tem potencializado o seu parceiro de zaga, né? O Bauerman não repetiu mesmas atuações quando fez dupla de zaga com outros zagueiros, quando fez com o Maicon, né? E vale lembrar, como o torcedor santista também às vezes precisa fazer uma autocrítica, né? Eu lembro muito bem que a contratação do Maicon foi extremamente criticada à época, né? Se perguntar hoje, todo torcedor santista acha ele uma peça fundamental. Então, realmente, o torcedor santista tem um pouquinho disso de fazer críticas pesadíssimas, elevadíssimas, antes até do treinador, do atleta poder mostrar suas virtudes, né? Então, eu acho que fica aí para uma análise também. E nessa questão da entrevista do Bustos, claro, ele foi, talvez, ali, cometeu, como dizem, um sincericídio, né? Não dá para discordar do que foi dito, talvez possa se discordar se o momento era oportuno. Mas vale lembrar também, Alex, vamos olhar um exemplo do rival dessa última partida. O treinador português, Vitor Pereira, fez críticas pesadíssimas, diretas em entrevistas coletivas, ao Roger Guedes, atacante, que ele não vinha se comprometendo, entregando o que era suficiente. Ao invés da gente ver o Roger de nariz torcido, criando momento dentro do elenco, não. O que ele fez? Ele absorveu a crítica, se dedicou e voltou à titularidade do time, né? Então eu acho que também falta para o atleta um pouco de autocrítica, né? E que claro, o momento pode não ter sido oportuno e o treinador certamente de cabeça muito quente ali no momento, mas o atleta também, dentro da autocrítica, tem que saber que não receber críticas passa principalmente por uma postura, né, por um desempenho muito mais satisfatório. Acho que esse é um ponto que a gente precisa ter atenção também, né? Muito bem, aliás, eu acho que essa é uma questão de formação. O Dr. Cobra, que presta assessoria aí, às vezes, à família de jovens jogadores, Paulo de Carvalho também, que está acostumado com trabalhar com jovens e tal. O jogador brasileiro hoje ele é muito mimado, né? Ele tem todo um staff. E o cara, se bobear, não vai nem na padaria sozinho, né? Às vezes é difícil você ver o cara andando pela rua e tal. Eu até abri aqui porque outro dia eu vi uma informação, um texto, né, em que o Zé Mourinho, ele falava no Manchester United, falava do Pogba, do Rashford, de mais alguns jogadores, falava assim, tem que se livrar desses caras porque não vai dar nada, né? E agora acho que eles todos estão indo embora, os caras dizem, o Mourinho tem razão, né? E aí eu tô vendo aqui uma matéria de 10 de fevereiro desse ano, Mourinho detona jogadores da Roma. Vocês têm medo de jogos assim, então vão para a Série C. Depois da derrota para a Inter de Milão por 2-0 em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália, o treinador não poupou críticas ao elenco do time da capital italiana. O vazamento aconteceu no vestiário do estádio Giuseppe Meazza e a conversa pós-jogo não foi nada amena. Aí tem uma aspas aqui, quero saber por que jogando cara a cara com a Inter você errou nos 10 primeiros minutos. E depois quero saber por que também contra o Milan você errou em 10 minutos. Todos e cada um de vocês. Foi uma das cobranças apuradas pelo jornal. Eu acho, Paulo, que na Europa, até brinquei com isso, né, falando aqui do coach, né, da neurolinguística, que isso não ia funcionar com o David Beckham, com o Zidane lá nos Galácticos do Real Madrid. Eu acho que lá existe um nível de profissionalismo e até de amadurecimento cultural e educacional dos jogadores, em que os caras estão preparados para lidar com isso. Aqui no Brasil, talvez não,
Porque o cara fica com a sensação de que o treinador que deveria protegê-lo, e esse é um problema que a gente tem hoje, o treinador ele tem o dever de proteger o jogador. Por isso que o jogador às vezes gosta de treinadores, como eu disse, do estilo paizão, né? Porque senão, tipo, tá jogando o atleta contra a torcida. Porque o torcedor também compra a ideia dessa forma. O técnico falou que o cara não está correndo. Encontra o sujeito no shopping, lá, o técnico falou que você não está correndo. O que você está fazendo? Né? Tem torcedor que fica aí patrulhando se o jogador está na noite, se ele está bebendo, se ele está saindo e coisa e tal. E a gente sabe como é que essas coisas acontecem no futebol. Então, assim, eu estou tentando aqui fazer uma reflexão, porque eu acho que o Bustos errou por falar, não porque ele realmente não tenha razão, mas é porque a nossa cultura esportiva é diferente do argentino, é diferente da Europa, e é por isso que quando acontece o que o técnico português fez no Corinthians e não dá problema, isso é uma exceção à nossa regra, né, Paulo de Carvalho? Infelizmente, o nosso jogador de futebol, ele é mal acostumado e ele tem que sempre se sentir protegido das críticas, não é, Paulo? Ouviu, Paulo, a minha pergunta? Acho que não. Acho que deu algum ruim lá. Eu fiz aqui um introito gigantesco e caiu o Paulo. Tá mexendo lá. Eu acho que o Wi-Fi dele derrubou ele. Então é isso, basicamente, né? Enquanto o Paulo refaz a conexão aí, tira ele aí um pouquinho, meu caro Felipe Brandão, até a gente refazer a conexão com o Paulo. Então tá aqui, doutor Cobra, o Mourinho dá cutucada nos jogadores lá, e aí ganhou a Conference League, né? Você viu? Ele chorando, o Mourinho abraçava os caras, chorava e tal. É assim, né? É que nem pai e filho, né? Você pega no pé, um dia do outro você abraça e tal, né? E aqui no Brasil os caras não entendem isso, né? Eu acho que é uma cultura realmente de muita proteção, acho que até excessiva, né? Que era bom que realmente algo mude nesse sentido, né? O jogador, ele é passível de crítica, claro que sem qualquer tipo de violência, sem qualquer tipo de ofensa, mas a crítica faz parte da função ali de exposição pública que ele tem. Isso é natural, né? Muito bem. Olha, hoje tem perguntas aqui no Facebook. O Tadeu Bueno. Alex, para apagar o incêndio no momento, o Elano seria uma boa. Ele é mais família santista e conhece o clube e os jogadores, e não esquecendo de planejar o futebol, que no caso do Santos os caras são amadores, é triste, só espero que não dê outro desastre amanhã, senão espero que acordem. Ele está lá em Itapuã. O Ademir Velasco, técnico teimoso, insiste com os jogadores que não estão rendendo. E o Tadeu aqui mandou boa tarde, lamentável essa situação, essa falta de profissionais é triste no Santos e tal. Um abraço também para o Dr. Cobra, mandou aqui o Tadeu Bueno. Deixa eu voltar para o nosso chat. O David Andrade diz que depressão define. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex, Dr. Rafael, Ragnar Lofbrock da comunidade santista. Era o Paulo de Carvalho. Já assistiu Vikings, Dr. Cobra? Sim, sim. Então tá, ainda bem que eu estou assistindo ainda, então entendeu a referência aí do Cacheta. O problema do elenco não é mau caratismo, até porque muitos ali não têm caráter nenhum, principalmente jovens que estão começando. Não sei, o Cacheta, eu falo assim a gente não pode confundir caráter com personalidade. Personalidade é uma coisa que alguns talvez ainda não tenham, né? O João Paulo, por exemplo, como ele evoluiu, né? Desde que ele virou capitão do time e tal, para se expor, para falar, para ter liberdade para falar. Ele está mais maduro, né, e consegue expressar o que ele pensa, outros ainda não. Quem mais aqui? Quem eu não li? O Sidney Sakai. O Lucas Pires é um bom jogador, só precisa de um retrovisor para ele, para ver quem está vindo atrás. Ele é bom jogador, mas ele tem problemas de posicionamento. No 1 contra 1 ele vai bem, ele tem bons números defensivos no 1 contra 1, mas ele está sendo engolido pela questão do sistema e por jogar excessivamente. Está acontecendo com ele o que aconteceu com o Felipe Jonathan 2 temporadas atrás, né? Enfim,
O Ragnar Lofbrock está de volta do Paulo. Tá me ouvindo aí, Paulo? Agora tá ok aí? Sim, tudo ok. Tá mutado aí, tem que desmutar a criança aí. É lá ou é aqui, Paulo? Desmuta aí, Paulo. Câmbio. Vamos ver. Ao vivo é assim, caiu, voltou. Fala aí, Paulo. Não? Oi. Opa, voltou. Tava perguntando se o jogador brasileiro é muito mimado. Com crítica de treinador. É? Olha, na verdade, né, o treinador ele cobra e fala a verdade também no vestiário pro atleta, né? Como eu trabalhei em alguns clubes do interior, né, os treinadores sempre que tinham um renome, sempre falavam assim, você tá aqui, né, já bateu lá em cima e voltou para cá. Ou você endireita, ou você vai ficar eternamente jogando nessa divisão ou nesses clubes inferiores. E aí dá uma chacoalhada nos caras, né, meu? Então, eu acho que o treinador, né, muitas das vezes não passa a mão na cabeça. O problema é quando você vai para uma coletiva, né, e às vezes você expõe, como eu falei anteriormente, ou você já tem um limite que você sabe do vestiário, né, ou como pode ser visto pelas pessoas, ele cobrou abertamente e espanou o grupo, ou ele já está no limite já perdeu o grupo, então ele espanou de vez e tocou apertou o botão vermelho. Muito bem, eu me lembrei agora de uma história que está no livro do Vladimir Bianchini, que conta a epopeia para ganhar a Copa do Brasil do Santo André, e tem umas histórias lá, acho que é do Luiz Carlos Martins, né, um treinador. Cara, eu fico imaginando o técnico falando com jogadores daquele jeito que ele falava. Hoje ia ter jogador que ia ter um treco, né? É assim surreal, né? A forma como ele se referia aos caras nos bastidores. Então, é uma questão realmente do jogador. E eu vejo isso muito problema com o jogador de base que está acostumado no clube a ser tratado como raio, como futuro craque e tal. Por isso que é bom às vezes pegar um empréstimo, né? Por exemplo, o Pirani agora no Cuiabá, lá ele vai ter que se virar nos 30, né? Saiu da zona de conforto, né? Vai ter que conhecer a vida de outra forma. É que nem a molecada que chega na Europa e tem dificuldade, porque lá é o seguinte, você tem que jogar. Não tem essa aqui de, vamos conversar com você, vem aqui meu filho e tal. Não tem essa não. Quem mais aqui? O Benedito, Ricardo Filho, bom dia família Santista, Boc News TV, a todos na live, obrigado Benedito. Quem for entrando no canal já dê um like, muito obrigado, hein? Eu nunca peço like aqui pro programa, então por favor deem like aqui no nosso Esporte em Destaque, tá certo? O Ervaldo Pires, bom dia, acredito que os jogadores que fizeram birra para receber bônus na eliminação do Paulistão deveriam vestir a carapuça e se doar em campo com honestidade, respeito e determinação vitoriosa. Bem lembrado, Ervaldo. Ficar de tromba por causa de prêmio para não cair é uma vergonha, né? Eu acho. Enfim. Doutor Cobra, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ter mais mensagens aqui. Cobra Bustos por um dia. Daqui a pouco tem o Bustos, o Carvalho. Como é que você jogaria contra o Corinthians neste sábado? 3 zagueiros, 3 volantes, vai para cima, põe o Ângelo, volta o Auro, porque não tem o Zanocelo e o João Paulo, né? Tem isso aí. Sim, eu vi em um desses sites que cobrem o Santos uma possível escalação, e sendo sincero, me parece uma escalação muito melhor do que a que entrou na última partida, né? Porque no último jogo, além de ter entrado com 3 meio-campistas que têm características ali muito próximas, e eles com boa qualidade de jogo, o Santos não fez jogo pelo chão, né? Não adianta você ter jogadores no meio campo que sabem tocar a bola e só trabalhar na ligação direta, né? Então o meio campo do Santos ficou morto no jogo passado. E a escalação que eu vi nesse site que cobre o Santos, sinceramente não lembro o nome, qual foi, se não daria o crédito, é algo que eu acho muito mais próximo. Eu acho que o Auro naturalmente tem que voltar. Eu não gosto dessa improvisação do Lucas Braga desde o início de uma partida, principalmente.
Eu acho que as características defensivas ali faltam-lhe muito. Acho que ele pode ser uma opção durante uma partida, entrar para uma necessidade. Mas tendo um lateral direito de ofício, a improvisação de um atacante ali eu não gosto. Então eu acho que iria de Auro, né? A dupla de zaga mais forte que o Santos tem, que é Maicon e Bauerman. E o Pires na lateral, né? E a escalação me vê um meio campo interessante, que é o Rodrigo Fernandes. Zanocelo não pode jogar. Eu particularmente iria de Sandri, mas na escalação que eu vi era o Camacho e Bruninho, né? E você recorda, Alex, na minha última participação aqui, eu realmente cobrava que o Bruninho tivesse mais tempo de jogo, né? Porque ele é um atleta com características únicas no elenco do Santos, né? Um meia esquerda que sabe trabalhar bem a bola, sabe acelerar, sabe segurar na hora certa. Então é um jogador que eu acho que tem que ter mais espaço e sairia com ele jogando. E um trio de ataque que para mim também são as melhores opções que o Santos tem hoje, com o Léo Batistão, Marcos Leonardo e Ângelo, né? Eu acho que esse é um time que tem condições de fazer uma partida muito melhor do que a que os fez. E para esse jogo de sábado vale um detalhe que certamente pesa no confronto, que é o adversário, né? O Corinthians possivelmente deva poupar alguns jogadores, porque ele tem um jogo na quarta-feira de suma importância, né, contra o Boca Juniors em casa. Acho que é terça, né? Corinthians e Boca não é terça? No meio de semana, né? Terça, possivelmente. Eu até vou confirmar aqui, mas eu acho que é terça, o que é até melhor, né, entre aspas, para o Santos, porque aí, deixa eu só, estou abrindo aqui, oitavas de final. Isso, terça, 9h30. Se fosse na Argentina era pior ainda, que o jogo é em Corinthians, né? O Santos é quarta na Sul-Americana. A única questão em relação ao que o Dr. Cobra falou da escalação é que eu não sei se o Maicon já vai ter condição de voltar, que realmente faz falta. E aí, Paulo, será que o Bustos vai partir para o modo ousadia, alegria e kamikaze? Porque assim, essa escalação aí do Dr. Cobra é ousadia, alegria e kamikaze, né? Fernandes, Camacho, Bruno, Ângelo, Batistão e Marcos Leonardo, para tentar ganhar o jogo lá e salvar o emprego dele, né? Ia com esse time aí mesmo, o Paulo de Carvalho? Ó, eu iria com 3 zagueiros contra o Corinthians, né? Até porque os nossos laterais que nós temos hoje são mais ofensivos do que defensivos, né? Independente se você colocar o Auro ou a improvisação ali do Lucas Braga, vai dar no mesmo, né? Porque na marcação eles são muito frágeis. Eu sairia, né, com o João Paulo, 3 zagueiros ali. Não, o João Paulo não pode. Velasquez ali fazendo o terceiro zagueiro. O Lucas Pires, né? Eu iria de Fernandes ali no meio. O próprio Bruninho e o Lucas Braga. Ângelo e Marcos Leonardo. Só lembrando que o João Paulo está suspenso, né? Não pode. Então vai ser o John. Então o João Paulo tomou o 3º cartão amarelo. Aliás, foi um cartão amarelo meio esquisito que o árbitro deu lá na última partida. Enfim. E outra notícia importante, eu não sei quem foi que falou aqui no programa, eu acho que foi o Leonardo Ferreira já há um tempo. Não sei quem foi que tinha falado que a final da Sul-Americana ia sair de Brasília. E saiu mesmo, né? Na véspera da eleição presidencial, o país vai estar um barril de pólvora. Imagina você ter jogo de futebol e outra. Não pode, os caras vão querer beber, né? Então passou para Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro. Então, aí ó, lá, Gran Conquista, Mário Kempes, lá na Argentina e tal. Eu ainda tenho esperança que o Santos vai parar lá nesta final. Só dá uma melhoradinha, não precisa melhorar muito, melhorar um pouquinho, aí vai encontrar o Internacional na semifinal e o São Paulo na final. Os caras já têm até medo que dê outro vexame, né? Melhor não ir. Já pensou? Eu acho que dá para ir, dá para ganhar, enfim. Deixa eu aqui rapidinho mais algumas mensagens. O Cid Clay Pereira, fora Bustos. Carlos Rodrigues de Azevedo. Bom dia, Alex, Dr. Cobra, Paulo, abraços a todos os seus ouvintes. Parabéns pela excelente live que você fez no canal do Vanderlei. Ontem eu fui lá dar uma força pro Vanderlei, que o Vanderlei está em recuperação lá da apendicite, né, da cirurgia,
Então daqui a pouco ele está firme e forte. Então como eu estou de férias, estou com o tempo livre na tarde e noite, consegui fazer essa participação lá e comandar a live. Que honra, né? Comandar a live do Aqui Se Fala de Santos, tá certo? O Diego Paquier, Bruno no meio, Ângelo, Max Leonardo e Batistão na frente. Tem que começar pelo menos um jogo. Por isso que eu acho que se for nesse vai ser no modo kamikaze total, né? Nível curvo, vai cair. Tá dizendo aqui que vai cair. O Leonardo Andrade, Alex, bom dia. Eu sei que seria impossível, mas eu, se fosse o presidente, iria atrás do investidor para trazer o Marcelo Bielsa. Seria a maior contratação do futebol brasileiro. Então, mas aí, o Leonardo, o investidor, qual investidor? Né? Que retorno financeiro o investidor vai ter? Quando a gente fala de investidor, ninguém bota dinheiro no clube gratuitamente. Está aqui o advogado e está um gestor de futebol. Ninguém vai botar dinheiro no seu... Qual vai ser o retorno que o cara vai ter com... A não ser que seja alguém como a Leila, né? Que bote lá a marca da empresa dela e ela vá lá reinvestir naquilo. Não me parece que os atuais patrocinadores do Santos... não que eles não tenham dinheiro, até tem. Mas não sei se é a filosofia deles fazer isso. Eu também acho o Bielsa um sonho de consumo de muito tempo atrás. Mas se pudesse também traria, mas enfim, não acho que seja viável hoje, né? O JP Salles, o Rueda tá manchando a história do Santos. Eu imagino que você pensa do Pérez e do Modesto e de outros, né? Que coisa, enfim. O J. Machado, ele falou a verdade, é crime? Não, Jota, não é crime falar a verdade, mas tem coisas que você sem filtro, sem freio, você fala tudo o que você pensa para as pessoas o tempo inteiro, você não gosta do teu vizinho do lado. Aí o cara te dá bom dia, bom dia. Aí você chega dentro da tua casa, aquele antipático me deu bom dia. Né? Você faz isso, né? Você não chega pro cara aqui, seu vizinho que você não gosta, fala assim, ele fala bom dia. Bom dia nada, seu idiota. Você é um antipático, você faz isso? Você não faz isso. Isso é a vida em sociedade, né? Você não gosta do vizinho, mas você não xinga o cara quando você encontra com ele no prédio. É a mesma coisa. Tem coisa que você fala internamente, outras coisas que você fala pro público, entendeu? Difícil, né? Paulo Braz, já notei, você reclama muito do Bustos. O Santos está na disputa por 3 campeonatos. Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E não tá bom, pô? Paulo, só corrigindo, pela Copa do Brasil não está mais em disputa, tá? Você me desculpe. E notou que reclama muito do Bustos. Eu não reclamo do Bustos. Eu faço a crítica quando o time vai mal. Se você conhecesse um pouquinho mais o meu trabalho, eu te convido, vê lá um vídeo do Canal 10 de alguns dias atrás, em que eu escrevi o seguinte título: um elogio na derrota, quando o Santos perdeu do Palmeiras. É que eu falo, eu não sou contra o trabalho do Bustos, mas também não sou cheerleader, né, que tudo que o cara faz eu tenho que bater palma. Então assim, as pessoas precisam se acostumar a lidar com esse tipo de análise crítica, um pouco mais profunda e tal. Acabei de falar aqui no programa, torço para que ele ganhe o jogo, porque eu acho ruim trocar de técnico de novo, mas se perder ele vai cair, o que vocês querem que eu faça? O Augusto César está por aqui. Bom dia, amigos. Desde que cogitaram a contratação do Bustos, eu venho comentando sobre o Elano. Conhece a base e o Santos em si, e terá respeito do elenco por ter sido também atleta. O Marcelo Eugênio, diretoria do Santos está muito mole para jogador. Os caras jogam a hora e do jeito que querem, envolve muito pouco o time e enche muito o saco. Olha, tem tanta mensagem aqui, rapaz. Eu tinha muita coisa para ler no programa de hoje. O Thiago Saulo, para mim o Bustos tem que ser mantido, mas precisamos de uma reformulação no time, pois temos muitos jogadores sem condições nenhuma de estar no clube. O problema, Thiago, é fazer essa reformulação agora, né? Teria que ter sido feita antes. Enfim, Miguel Miller, todo mundo quando tem canal ou faz lives, querem escalar o Santos, cada um escala do jeito que acha, só o treinador não pode escalar, que está errado. Miguel, o treinador pode escalar quem ele quiser, aqui a gente dá os nossos palpites, as pessoas assistem se querem,
a gente pode não falar de futebol, a gente pode falar do Game of Thrones, que vai ter o spin-off agora, né, já que está aqui o nosso representante viking, que é o Paulo de Carvalho. A gente pode não falar de futebol. Simples assim. A gente acaba a crônica esportiva, né? E essas pessoas falam entre elas, falam para si mesmas. A gente não fala mais, não fala de futebol, não falamos de escalação, não falamos de arbitragem, não falamos de técnico, não falamos de jogador, não falamos de nada. Se é assim, né? Então a gente não fala, vamos embora. Põe o trailer aí novo do Thor pra gente comentar, ô, meu caro. Põe aí, podemos comentar o novo trailer do Thor. Se for assim, né? Então a gente quer discutir futebol. Se a gente não puder, a gente fala de outra coisa. Não é? Quer falar do filme novo do Thor, doutor Cobra? Já viu o trailer? Não. Não? Quer, Paulo? Tá sensacional, hein? Pô, achei classe A. Ainda mais que vai ter a poderosa Thor junto, né? Você viu o bração dela? Tá forte? Foi, ela com martelo, né? Todo homem dado. Vai ser classe A. Tá melhor assim a discussão? Estamos falando do Thor. Se quiser, posso falar do show do Angra que vai ter em Santos aqui semana que vem também. Podemos falar disso. Olha, queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui, ó, o João Andrade, o Milton Augusto de Oliveira está sempre com a gente aqui. Quem mais aqui? O Isaías Violino, Sidney F, bastante gente aqui, o Douglas Paquier, Rogério das Trufas, muito obrigado a todos. Vani Alves, é isso? Tá falando que todo trabalhador é cobrado diariamente. É verdade, você tem razão. O Adonis Varacles está por aqui também. O Abenir, obrigado Abenir. Luiz Carlos, valeu pessoal. Olha, o Roniel, você é chorão. Sou mesmo, sou chorão mesmo. Eu choro pra caramba, se ele estiver falando de mim, né? O Roniel, eu sou chorão mesmo. Eu choro vendo filme, eu choro vendo o Santos campeão. Ultimamente está difícil de chorar com o Santos campeão, só choro de tristeza. Mas sou realmente uma pessoa emotiva. Você tem toda a razão, tá certo? É isso. Paulo de Carvalho, um abraço, hein? No próximo programa certamente teremos mais trailers e shows de música para comentar, porque os caras não querem que a gente fale de escalação do time aqui. Um abraço, tá certo? Câmbio, Paulo de Carvalho. O Paulo de Carvalho até caiu. Não tá nem ouvindo mais. Doutor Cobra, dá tchau pelos dois aí, então. Um abraço. Semana que vem você volta. Você dá na outra semana. Um grande abraço a você, Paulinho, todo mundo que acompanhou. E esperançoso não, torcendo para que amanhã tenha um resultado ali satisfatório e que mesmo com todas as críticas, que eu também as tenho muito, mas que pelo menos até o final dessa temporada a gente consiga conduzir com o mesmo treinador. Eu acho que é o melhor caminho. E aí, para uma temporada seguinte, pensando nas suas estratégias, que se busque um outro caminho, se for o caso. Muito bem, doutor Cobra, obrigado Paulo, que congelou ali também. E Giovanni, você pôs uma foto de Jesus aqui, Giovanni, no seu perfil, e acha que eu vou cair nessa frasezinha boba do abraço que você pediu para mandar pro seu tio? Rapaz, você tá indo com o milho, eu tô voltando com o fubá já, meu amigo, né? Tenta em outro programa, em outra live, tá bom, meu caro? Um abraço para você. E procure alguém que cumpra aí o seu propósito de vida, que é isso aí que você falou agora aí na live, tá bom? Muito obrigado a todos. Meu caro Cornetinha, Felipe Brandão, que fica me mandando os emojis, as figurinhas do Rueda e tal. Corneta, como corneta esse menino? Tão novinho, já tão corneteiro. Tá certo? Segunda-feira a gente volta. Eu espero que com alegria. Não com raiva, nem com decepção. Espero que alegremente estejamos aqui na segunda-feira falando que o Santos conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro e já projetando o jogo de quarta pela Copa Sul-Americana, tá certo? Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Reforçando, segunda voltamos 11h30 da manhã com o Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.